Você sabia que em Gente Grande o Adam Sandler já tinha escrito esse filme e pretendia lançá-lo lá nos anos 90? Na época, o papel que acabou ficando com Kevin James seria originalmente de Chris Farley, mas infelizmente, com a morte de Farley em 1997, os planos foram engavetados e o projeto ficou parado por mais de 10 anos. A Salma Hayek e o Adam Sandler, que fazem o casal principal no filme, nasceram no mesmo mês e ano. Os dois são de setembro de 1966, com apenas uma semana de diferença. Quando começaram a escalar o elenco, alguns executivos do estúdio não gostaram da ideia de ter a Salma Hayek no papel da esposa do Sandler. Em uma reunião, sugeriram que ele procurasse uma atriz menos étnica, mas o Adam não deixou barato. Disse que já tinha oferecido o papel para Hayek, que ela já tinha aceitado, e ainda mandou um recado, que não iriam discutir esse assunto de novo. E a Maya Rudolph estava realmente grávida do segundo filho durante as filmagens. As gravações começaram em junho de 2009, e ela deu à luz em novembro do mesmo ano. E para fechar, a esposa do Adam Sandler na vida real, a Jackie, também aparece no filme. Ela faz a esposa do personagem Tardio, e as duas filhas do casal são as filhas reais do Adam e da Jackie Sandler. Você sabia que em De Repente 30, quando a Jenna de 13 anos entra no armário para brincar de 7 minutos no céu, dá pra ver fotos reais da atriz Jennifer Garner quando criança coladas na parte interna da porta. Apesar de interpretar uma personagem de 30 anos, Jennifer Garner tinha 31 na época das gravações. Para se preparar para o papel, ela passou um tempo com adolescentes para relembrar como agir como uma garota de 13 anos, já que sua personagem tem a mente de uma adolescente no corpo de uma adulta. No quarto da Jenna, no dia da sua festa de 13 anos, há uma foto emoldurada da Madonna apoiada no espelho da penteadeira. Aos 30 anos, trabalhando no escritório, ela reencontra essa mesma foto, só que agora está autografada. Há também uma cena curiosa de paralelismo. Quando Jenna acha que tem um invasor no seu apartamento, ela se arma com um guarda-chuva. Em outra parte do filme, o pai dela escuta barulhos estranhos no porão, que são causados por ela mesma, e também pega um guarda-chuva para se proteger. E antes de Jennifer Garner ser escalada para o papel principal, outras atrizes como Gwyneth Paltrow, Hilary Swank e Renée Zellweger foram consideradas para interpretar Jenna Rink. Você sabia que em Go, O Sonho Impossível, o filme utilizou apenas times que eram patrocinados ou tinham parceria com a Adidas para os clubes em que o personagem principal jogava? Caso os produtores tivessem fechado um acordo com a Nike, os times escolhidos teriam sido outros, como o Arsenal, o Barcelona e a seleção brasileira. Curiosamente, no dia 31 de agosto de 2021, o Newcastle United contratou um jogador mexicano chamado Santiago Muñoz, quase igual ao nome do protagonista do filme, Santiago Muñez, que também começa sua carreira no Newcastle. Coincidência incrível! No jogo final do filme, o Newcastle enfrenta o Liverpool, que na época era comandado por Rafa Benítez, que inclusive aparece à beira do campo no longa. Anos depois, o próprio Benítez se tornaria técnico do Newcastle na vida real. O ator que interpretou Gavin Harris passou um bom tempo convivendo com pessoas de Londres para conseguir reproduzir o sotaque londrino de forma mais natural no papel. Originalmente, o papel principal de Santiago seria interpretado por Diego Luna, mas ele desistiu do projeto para se dedicar a outros trabalhos. Antes de aceitar o papel, o ator Kuno Becker chegou a ligar para Diego para entender os motivos que o fizeram recusar o convite. Você sabia que em Mais Velozes e Mais Furiosos, quando Brian vence a primeira corrida, ele desliza de lado em direção à multidão? Esse movimento não foi feito por um dublê. Paul Walker realizou essa manobra sozinho. Aliás, ele fez várias cenas de ação tanto nesse filme quanto no original. Isso porque, além de ator, ele era um grande entusiasta de corridas de rua e um motorista habilidoso. Esse é o único filme da franquia Velozes e Furiosos que não tem nem mesmo uma participação especial de Vin Diesel como Dominic Toretto. O motivo da ausência do ator foi porque na época ele estava ocupado gravando outro filme. A cena em que o Corvette colide com o Mustang na rodovia não estava no roteiro, mas acabou acontecendo de forma inesperada. Felizmente, o dublê saiu ileso do acidente. Você sabia que em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, para esconder as várias tatuagens do Johnny Depp, a equipe de figurino usou roupas estratégicas e até esfregou carvão na pele dele. Aquela tatuagem do passarinho no braço é falsa no filme, mas o Johnny gostou tanto que fez uma igual de verdade depois das gravações, em homenagem ao filho dele, Jack. Durante as cenas nas cavernas, os maquiadores exageraram na maquiagem dos atores para eles não ficarem apagados na iluminação escura. Só que o visual do Johnny Depp ficou tão estiloso que decidiram manter esse visual nele até o fim do filme. No começo, o Johnny queria que o Jack Sparrow fosse ainda mais excêntrico. Ele sugeriu que o personagem não tivesse nariz e tivesse medo de coisas bobas, tipo pimenta e resfriado. A Disney ouviu e recusou na hora. Outro detalhe:
A maioria dos chapéus do Jack eram de borracha. Isso porque o Johnny Depp vivia derrubando os de couro no mar durante as filmagens. Depois de perder 10, a figurinista resolveu fazer versões que flutuassem. Já a Keira Knightley achava que seria demitida logo nos primeiros dias. Ela chegou a levar só algumas mudas de roupa pro set, achando que ia voltar pra casa rapidinho. E detalhe, Keira tinha apenas 17 anos quando o filme foi lançado. Por isso, a mãe dela teve que acompanhá-la em todas as locações de gravação. Você sabia que em O Máscara, os dentes enormes usados pelo personagem só seriam utilizados em cenas sem fala? Mas o Jim Carrey decidiu aprender a falar com eles mesmo assim, só para deixar o personagem ainda mais maluco. O diretor Chuck Russell contou que a escolha do Jim Carrey ajudou a economizar uma grana nos efeitos especiais. Isso porque os movimentos do Carrey já eram tão exagerados e cartunescos que nem precisaram editar tanto depois. E sabe aquela cena musical de Cuban Pete? Os produtores queriam cortar, acharam longa demais e pouco engraçada. Mas nos testes com o público, a galera amou tanto que a cena acabou ficando. O terno amarelo super chamativo que o Jim Carrey usa no filme foi inspirado em um terno de verdade que a mãe dele fez para ele usar em sua primeira apresentação de stand-up. Ah, e para transformar o Jim Carrey no Máscara, levava cerca de 4 horas de maquiagem. Antes da Cameron Diaz ser escalada como Tina Carlyle, os produtores pensaram em colocar a Anna Nicole Smith no papel, mas acabaram mudando de ideia depois de encontrarem Diaz saindo de uma agência de modelos. Aliás, esse foi o primeiro papel da carreira da Cameron Diaz como atriz. Você sabia que em Quebrando Regras, o ator Sean Faris ganhou cerca de 7 kg de massa muscular para interpretar seu personagem? Durante as filmagens, Sean Faris sofreu uma lesão séria nas costas. Ele quebrou a apófise transversa da vértebra L3, um pequeno osso que se projeta da coluna lombar após ser jogado no chão por Djimon Hounsou. O vilão Ryan McCarty, interpretado por Cam Gigandé, é praticante de artes marciais na vida real e possui faixa preta em Krav Maga. Apesar de interpretarem jovens do ensino médio, Sean Faris e Cam Gigandé tinham 26 anos na época das gravações. O roteirista Chris Howry teve a ideia para o filme depois que seu filho adolescente lhe mostrou vídeos de brigas reais em escolas postados no YouTube. Para deixar o filme mais autêntico, lutadores reais foram escalados para participar do torneio Beatdown. Muitos deles treinavam em academias de MMA locais. Antes do lançamento oficial do longa, um vídeo não finalizado vazou na internet mostrando uma cena com um lutador de capoeira. E esse foi um dos primeiros papéis de Amber Heard que ela teve destaque. Você sabia que em Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, essa foi a primeira vez que Scooby-Doo demonstrou agressividade contra outro animal? Em todas as séries anteriores, ele sempre foi amigável, não só com gatos, mas também com ratos, esquilos, pintinhos e outros bichinhos. Foi também o primeiro projeto da franquia a sugerir um romance entre Fred e Daphne. Eles ficam visivelmente enciumados. Fred se interessa por Lena, enquanto Daphne demonstra certa atração por Bo. Velma, por sua vez, cria uma amizade com Bo, mas insiste que não sente nada além disso. O personagem Scooby-Doo já teve a companhia de Scooby-Loo em outras aventuras, mas para esse filme, decidiram deixar Scooby-Loo de fora e focar apenas na formação clássica do grupo: Scooby, Fred, Daphne, Velma e Salsicha. Em 2019, foi lançada uma sequência chamada Scooby-Doo, De Volta à Ilha dos Zumbis, mas o filme foi muito mal recebido pelos fãs, sendo considerado uma grande decepção e uma falta de respeito com o original. Você sabia que no filme Clique, uma das cenas mais emocionantes envolveu os sentimentos reais de Adam Sandler? Segundo o diretor Frank Coraci, a cena em que Michael Newman, o personagem de Adam Sandler, revisita o último momento com seu pai antes de sua morte, foi extremamente autêntica. Isso porque, na época, o pai de Adam, Stan Sandler, havia falecido recentemente, deixando o ator profundamente abalado. O truque da moeda feito por Henry Winkler, o pai de Michael no filme, não foi apenas atuação. Ele realmente sabe fazer o truque e costuma apresentá-lo para crianças em eventos públicos. Morty, o misterioso personagem interpretado por Christopher Walken, é revelado como o Anjo da Morte. Curiosamente, a palavra morte vem de mortis, que significa morte em latim, base para palavras como mortalidade, mortician e rigor mortis. O icônico momento em que Terry Crews canta foi inspirado na cena clássica dele em As Branquelas, e para a famosa cena onde Michael bate repetidamente no chefe, os especialistas em efeitos especiais construíram um molde realista da cabeça do ator só para ser esbofeteado por Adam Sandler.
Você sabia que em Todo Mundo em Pânico, logo na cena de abertura, dá pra ver um pôster do filme Pânico pendurado na parede, perto da porta da casa da personagem Drew, uma referência direta ao filme original que eles estão parodiando. Quando Anna Faris conseguiu o papel no filme, ela estava trabalhando em uma agência de publicidade e estava prestes a se mudar para o escritório da empresa em Londres. Faltava apenas uma semana. Shannon Elizabeth contou que o diretor queria que os seios dela ficassem mais destacados, então pediram para ela usar roupas bem apertadas e sutiãs que empurrassem tudo pra cima. Mas quando sugeriram colocar enchimento, ela virou e mandou: "Oi, você acha mesmo que eu preciso de enchimento?" Todo mundo caiu na risada no set. Por volta dos 24 minutos de filme, o assassino aparece rapidamente usando a fantasia original do Ghostface de Pânico, mas em vez da tradicional faca, ele está segurando um gancho, o mesmo usado pelo vilão de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Ambos os filmes são parodiados em Todo Mundo em Pânico. O personagem Ray, namorado da Brenda, é interpretado por Sean Wayans. Já o irmão da Brenda, Shorty, é interpretado por Marlon Wayans, que é o irmão de Sean na vida real. Em uma versão inicial do roteiro, o assassino revelado no final seria Damon Wayans, como uma piada por ele estar chateado que os irmãos não deram um papel pra ele. Mas por conflitos de agenda, a ideia foi descartada e o roteiro mudou. Você sabia que em Lilo & Stitch, a Disney fez uma campanha de divulgação super criativa, colocando o Stitch dentro de cenas icônicas de seus clássicos animados? Em A Pequena Sereia, Stitch aparece surfando uma onda gigante que cai em cima da Ariel. Em A Bela e a Fera, ele causa a queda do lustre durante o famoso baile, quase esmagando a Bela e a Fera. Em Aladdin, Stitch interrompe o voo romântico e simplesmente pega a princesa Jasmine durante o passeio de tapete mágico. E em O Rei Leão, ele toma o lugar do Simba na Pedra do Reino durante a cena de abertura ao som de Ciclo Sem Fim. Um dos maiores desafios para os animadores foi transmitir as emoções do Stitch, já que ele não tem pupilas nos olhos. Para resolver isso, os animadores apostaram em uma linguagem corporal bem expressiva, tornando o personagem muito físico e cheio de gestos. Quase todas as paisagens mostradas no filme são baseadas em lugares reais do Havaí. Isso é especialmente evidente nas cenas em que Lilo e Stitch andam de bicicleta pela ilha, e também na sequência final do filme. E mais uma curiosidade, vários dos alienígenas que aparecem no filme foram inspirados em personagens da Disney, como o Leitão e o Tigrão de Ursinho Pooh. Você sabia que em Diário de uma Paixão, Ryan Gosling e Rachel McAdams não se davam nada bem no início das gravações? Segundo o diretor Nick Cassavetes, Gosling chegou até a pedir que McAdams fosse substituída. Para tentar melhorar a relação entre os dois protagonistas, o diretor organizou uma espécie de intervenção, trancou os dois em uma sala para que pudessem desabafar e resolver as diferenças. Felizmente funcionou, tanto que os dois acabaram se tornando um casal na vida real por um tempo. Ryan Gosling se preparou de forma intensa para viver o personagem Noah. Ele passou 2 meses morando em Charleston, na Carolina do Sul, antes das filmagens. Todo dia ele remava no rio Ashley pela manhã e passava o resto do dia construindo móveis. Inclusive, a mesa de jantar usada no filme foi feita por ele mesmo. Já a Rachel McAdams também foi para Charleston antes das filmagens, para se acostumar com o ambiente. Além disso, ela fez aulas de balé, etiqueta e trabalhou com um preparador de sotaque para aprender o típico sotaque sulista dos Estados Unidos. Curiosamente, Rachel McAdams conseguiu o papel de Ali de forma bem inusitada. Ela recebeu o roteiro com apenas 1 dia de antecedência e fez o teste de elenco no mesmo dia da estreia de outro filme em que estava. Mesmo com tão pouco tempo, ela superou 9 outras atrizes e garantiu o papel principal. Você sabia que em Sempre ao Seu Lado, o cão Ratico foi interpretado por 3 cachorros diferentes: Chico, Laila e Forrest. Hachiko era da raça Akita, originária das regiões montanhosas do norte do Japão. Para representar o envelhecimento do cão ao longo do filme, a equipe de produção usou maquiagem para deixar os pelos com aparência mais apagada, e também aplicou pequenos pesos para fazer com que suas orelhas e cauda caíssem levemente, dando um aspecto mais envelhecido. Durante as filmagens, a American Humane Association supervisionou todas as cenas com os animais, garantindo que nenhum deles fosse maltratado. Richard Gere, que protagoniza o filme, comentou: "Esses não são cães que você conquista com petiscos, eles gostam de você ou não. Um Akita cria um vínculo, ou não cria. São cães muito seletivos e os treinadores estavam preocupados com meu primeiro contato com eles. Se esses cães não gostarem de você logo de cara, não há como mudar isso depois." E como uma linda homenagem, no 90º aniversário de falecimento do professor Ueno e no 80º de Hachiko, a Universidade de Tóquio ergueu uma nova estátua de bronze que mostra o reencontro simbólico entre o cão fiel e seu dono.
Você sabia que em O Príncipe do Egito, para garantir que o filme fosse o mais fiel e preciso possível à história original, a equipe de produção consultou cerca de 600 especialistas religiosos. Após assistirem ao filme em desenvolvimento, todos os estudiosos elogiaram a decisão do estúdio de ouvir suas sugestões e buscar referências externas para maior autenticidade. E aqui vai um detalhe bastante curioso sobre Moisés. Quando ele entra na caverna onde vê a sarça ardente, Deus pede que ele tire as sandálias por estar em solo sagrado. Mas um detalhe interessante é que ao sair da caverna, Moisés permanece descalço pelo resto do filme. Na cena da corrida inicial, a queda do nariz de uma estátua é uma referência bem humorada a um dos maiores mistérios arqueológicos do Egito, o desaparecimento do nariz da esfinge, que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A sequência épica de 4 minutos em que Moisés abre o Mar Vermelho levou 10 animadores e 2 anos inteiros para ser concluída. O Príncipe do Egito foi banido na Malásia, nas Maldivas e no Egito por motivos religiosos. Você sabia que em Matilda, Pam Ferris, que interpretou a terrível senhorita Trunchbull, ficava no personagem mesmo quando as câmeras paravam de gravar, tudo para manter as crianças realmente assustadas e tornar as cenas mais autênticas. A famosa cena em que Bruce é obrigado a comer um bolo gigante de chocolate demorou tanto para ser filmada que no cronograma de gravação, os horários de início e fim estavam marcados com o símbolo do infinito. O retrato do pai da senhora Honey, Magnus, na verdade é uma foto de Roald Dahl, autor do livro Matilda, que inspirou o filme. Mara Wilson ficou morrendo de vergonha de dançar nessa cena. Para deixá-la mais confortável, Danny DeVito fez todo o elenco e a equipe dançarem junto com ela no set. Durante as gravações, a mãe de Mara Wilson faleceu. Por muito tempo, Mara acreditou que sua mãe nunca tinha visto o filme completo. Mas anos depois, Danny DeVito revelou que mostrou uma versão prévia do filme para ela antes de sua morte. E mais um detalhe, Danny DeVito e Rhea Perlman, que interpretam os pais de Matilda, eram casados na vida real. Além de atuar, DeVito também dirigiu o filme. Você sabia que o filme Todo-Poderoso, com Jim Carrey, foi banido em vários países? Egito, Arábia Saudita, Irã, Kuwait e Catar proibiram o filme por mostrar Deus como um homem comum, o que foi considerado sacrilégio. Mais tarde, Egito e Malásia liberaram o filme, mas com classificação etária máxima. O Morgan Freeman, que interpreta Deus no filme, aparece usando um boné do New York Yankees. Coincidência? Talvez não. Tem uma frase famosa no beisebol que diz: "Até Deus é torcedor dos Yankees". Já o carro que o Jim Carrey dirige no filme, um Saleen S7, ele tem um igualzinho na garagem dele na vida real. Aliás, o ator recebeu nada menos que 25 milhões de dólares por esse papel, o maior cachê da carreira dele até então. Já o Steve Carell, que faz o repórter rival, foi à pré-estreia achando que tinham cortado todas as cenas dele, mas quando viu que estavam no filme ficou super surpreso e feliz. E mesmo que a história se passe em Buffalo, Nova York, aquelas cenas da Praça Central foram todas gravadas no estúdio da Universal, o mesmo set usado em De Volta para o Futuro. Inclusive, naquela cena da revolta dá pra ver direitinho o famoso relógio de Hill Valley ao fundo. No filme A Substância, a personagem Elizabeth Sparkle completa 50 anos. Curiosamente, Demi Moore, que a interpreta, já estava próxima dos 60 anos durante as gravações. A atriz revelou que ficou nervosa ao filmar cenas de nudez total aos 59 anos, sentindo-se vulnerável. No entanto, ela agradeceu a sua colega de elenco, Margaret Qualley, que na época tinha 29 anos e interpretou a versão mais jovem da personagem, por ajudá-la a se sentir mais confortável no set. Assim como Demi, Margaret também gravou cenas completamente nua. O esforço de Demi Moore foi reconhecido e ela recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel, um grande marco em sua carreira de mais de 40 anos. Você sabia que em Zohan, um agente bom de corte, a produção inicialmente queria pintar um abdômen falso no Adam Sandler, mas ele recusou a ideia. Em vez disso, decidiu treinar com um personal trainer de verdade para ficar em forma e conquistar os músculos no esforço mesmo. Quase todo o elenco principal de Gente Grande aparece nesse filme, com exceção de David Spade, Adam Sandler, Rob Schneider, Chris Rock como motorista de táxi jamaicano e Kevin James tem participações no longa. Esse foi o quarto filme que o diretor Dennis Dugan fez com Adam Sandler. Antes disso, ele já havia comandado Um Maluco no Golfe, O Paizão e Eu Os Declaro Marido e Larry. Depois de Zohan, os dois ainda trabalharam juntos em Esposa de Mentirinha, Cada Um Tem a Gêmea que Merece e nos dois filmes Gente Grande. O personagem Zohan foi vagamente inspirado em Nezi Arbib, um cabeleireiro e ex-soldado israelense que vive em Solana Beach, na Califórnia. Arbib ensinou técnicas de corte de cabelo para Adam Sandler e a equipe do filme, e Sandler também se inspirou nos trejeitos e jeito de ser do cabeleireiro para criar o personagem. No final do filme, a esposa e a filha de Adam Sandler na vida real fazem uma participação
especial. A filha dele, Sadie, aparece em uma cena divertida montada em uma cabra. Você sabia que Um Amor para Recordar foi filmado em apenas 39 dias? Isso porque Mandy Moore, que ainda era menor de idade na época, só podia trabalhar por até 10 horas diárias. Durante as gravações, Mandy tinha 17 anos, enquanto Shane West tinha 23. As fotos de Jamie sobre a lareira na casa da família Sullivan são, na verdade, imagens reais da infância de Mandy Moore. Além disso, a personagem Jamie Sullivan e alguns eventos do filme e do livro foram inspirados na irmã do autor Nicholas Sparks, Daniel Sparks Lewis, a quem a história foi dedicada. Shane West gostou tanto do carro que dirigia no filme que acabou comprando o veículo por apenas $5.000. Ah, e um detalhe polêmico. O filme era para ser PG-13, e originalmente a famosa foto de Jamie tinha seu rosto no corpo de uma modelo sem roupas. A única versão editada para mostrar a personagem vestida foi a que aparece no filme. Já as cópias que os alunos seguram na cafeteria são da versão original sem roupa. Ah, e sabia que Anne Hathaway quase ficou com o papel de Jamie Sullivan? Você consegue imaginar outra atriz no lugar de Mandy Moore? Você sabia que durante a gravação de Branca de Neve e os Sete Anões, Lucille Laverne, a dubladora da Rainha Má, foi informada pelos animadores de Walt Disney que precisavam de uma voz mais envelhecida e áspera para a versão bruxa da personagem? Para a surpresa de todos, Lucille saiu da cabine de gravação, voltou alguns minutos depois e entregou uma interpretação perfeita da velha bruxa. Quando perguntaram como ela conseguiu mudar tanto a voz, ela simplesmente respondeu: "Ah, eu só tirei meus dentes." Outro detalhe curioso é que o design original da Branca de Neve foi criado pelos mesmos artistas por trás de Betty Boop, o que resultou em uma personagem com lábios vermelhos marcantes, cílios longos e até uma pequena amostra dos tornozelos, deixando-a com um visual mais parecido com o de uma garota dos anos 20 do que com o de uma princesa ingênua. Walt Disney não gostou e descartou esse visual, pedindo que a personagem tivesse um estilo mais puro e modesto, com um vestido simples de camponesa. Esse conceito inicial de 12 por 10 polegadas foi mantido por um dos animadores e permaneceu com sua família até ser leiloado em agosto de 2014. Esperava-se que fosse vendido por 15.000 libras, mas acabou sendo arrematado por apenas 2.793 libras. Além disso, Branca de Neve e os Sete Anões é, ajustado pela inflação, o filme de animação mais lucrativo de todos os tempos. E um fato interessante, todos os Sete Anões foram modelados com base em pessoas reais. Você sabia que na famosa cena em que Jack e Rose estão na proa do Titanic e Rose diz "Estou voando, Jack", o pôr do sol era 100% real e não feito por computação gráfica? O set foi construído estrategicamente à beira-mar para aproveitar a luz natural, e a produção tinha apenas 8 dias para gravar essa cena. O problema? Só havia alguns minutos por dia com a iluminação perfeita, e sempre que algo dava errado, a equipe filmava ensaios enquanto esperava um dia melhor. No último dia de filmagens, o céu estava totalmente nublado e ninguém esperava conseguir um bom take. Mas nos últimos minutos, as nuvens se abriram de repente. James Cameron imediatamente reuniu a equipe, Kate Winslet foi tirada às pressas da maquiagem e eles conseguiram gravar a cena no exato momento em que o sol se punha. A pressa foi tanta que a cena saiu ligeiramente desfocada, mas Cameron considerou que aquele era o pôr do sol perfeito que ele tanto esperava. Segundo ele, a magia desse momento seria impossível de recriar com CGI. E assim nasceu uma das cenas mais icônicas do cinema. Você sabia que Vin Diesel fez muitas de suas próprias cenas de ação em Triplo X? No entanto, de acordo com os comentários no DVD, ele estava doente no dia do salto de paraquedas com o Corvette. Quem realizou a perigosa manobra foi o dublê Tim Rigby, que usou uma máscara com o rosto de Vin Diesel para que o truque ficasse convincente. A icônica cena do salto com o Corvette foi filmada com 18 câmeras ao mesmo tempo na Forest Hill Bridge, localizada em Auburn, Califórnia. Essa ponte tem impressionantes 222 metros de altura, sendo a mais alta da Califórnia e a terceira mais alta dos Estados Unidos. Nos extras do DVD, Vin Diesel revelou que nunca havia pilotado uma moto de motocross antes de treinar para o filme. Ele passou 3 meses sendo treinado pelos melhores motociclistas do mundo para dominar as manobras. Além disso, todas as tatuagens que Diesel usa no filme são falsas. Na vida real, o ator não tem nenhuma tatuagem. E aqui vai uma conexão curiosa com o universo cinematográfico da Marvel. O personagem de Samuel Jackson em Triplo X tem uma cicatriz no rosto e no olho, assim como Nick Fury nos filmes da Marvel. Coincidentemente, tanto Vin Diesel quanto Samuel Jackson fazem parte do MCU. Jackson interpreta Nick Fury e Diesel é a voz do Groot.
Você sabia que o filme Como Se Fosse a Primeira Vez quase teve um final completamente diferente? Durante seu talk show, Drew Barrymore revelou que, na versão original, Lucy pede para Henry ir embora, pois acredita que sua condição atrapalharia a vida dele e que não seria justo mantê-lo preso a essa situação. Henry concorda e parte. Algum tempo depois, na cena final, ele retorna ao restaurante onde Lucy sempre vai e se senta em frente a ela, se apresentando novamente, como se fosse a primeira vez. A condição neurológica que Lucy tem no filme, chamada Síndrome de Goldfield, na verdade não existe. A amnésia anterógrada real pode afetar a memória de curto prazo, que dura segundos ou minutos, ou a memória intermediária, que pode durar dias ou semanas. No entanto, ao contrário do que o filme mostra, dormir não faz a pessoa esquecer tudo. Pelo contrário, o sono intensifica os processos químicos que ajudam na fixação da memória. O filme também faz várias referências ao Spam, a famosa carne enlatada da Hormel. E isso tem um motivo. Segundo a própria empresa, o Havaí é o estado americano que mais consome Spam por pessoa. São vendidas cerca de 6,7 milhões de latas por ano no arquipélago, o que dá uma média de 5,5 latas por habitante. Além disso, o filme foi dedicado a Stan Sandler, pai de Adam Sandler, que faleceu durante a produção. Você sabia que em Velozes e Furiosos 4, Vin Diesel inicialmente queria que o quarto e o quinto filme fossem gravados ao mesmo tempo, mas a Universal preferiu esperar para ver o desempenho do quarto filme antes de seguir com o quinto. O filme foi um grande sucesso e arrecadou mais que Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio apenas no primeiro final de semana de estreia. Aproximadamente 240 carros foram construídos especialmente para as filmagens. Durante as cenas no túnel, todos os atores parecem estar suando intensamente, mas, na verdade, eles usavam garrafinhas de água para borrifar em si mesmos e criar esse efeito. Isso pode ser visto nos erros de gravação e nos bastidores do DVD. Mesmo com o elenco original reunido, Michelle Rodrigues não aparece em nenhuma cena com Paul Walker ou Jordana Brewster. Isso acontece porque Letty morre logo no começo do filme. Além disso, Michelle teve pouco tempo de tela porque estava ocupada com as filmagens de Avatar. Velozes e Furiosos 4 foi o primeiro da franquia a ser lançado em abril, ao invés de junho. Você sabia também que este filme marca a estreia de Gal Gadot no cinema? Você sabia que no filme Logan, Hugh Jackman passou por uma desidratação extrema? Antes de gravar as cenas sem camisa, ele ficou 48 horas sem beber água para perder peso e definir ainda mais os músculos. Mas ele mesmo alertou: essa técnica é perigosa e ninguém deve tentar em casa. Durante as cenas dos ataques psíquicos de Charles, Jackman não apenas fingia ser empurrado. Na verdade, ele era segurado por uma corda puxada por dois homens para simular a resistência, tornando a atuação ainda mais autêntica. A personagem X-23 apareceu pela primeira vez na animação X-Men Evolution e nos quadrinhos da Marvel. Após o arco A Morte do Wolverine, ela assumiu o manto do herói até 2018. A linha do tempo foi ajustada para evitar confusão. O diretor James Mangold decidiu ambientar Logan no ano 2029 para não entrar em conflito com os eventos de X-Men Dias de um Futuro Esquecido de 2014. O objetivo era criar um filme independente, sem a necessidade de conectar-se com outras histórias da franquia. Segundo Hugh Jackman, esse foi o longa do Wolverine que exigiu o treinamento físico mais intenso de toda a sua carreira. Você sabia que em O Paizão, a esposa de Adam Sandler, Jack Sandler, atuou como a garçonete que serve um refrigerante para Julian? Esse foi o início de uma tradição. Desde então, ela apareceu em quase todos os filmes do ator. Foi também durante as filmagens desse longa que Adam e Jack se conheceram. Os dois se casaram em 2003 e hoje têm 2 filhos juntos. Cole e Dylan Sprouse, que interpretaram Julian, perderam alguns dentes durante as gravações e precisaram usar próteses temporárias. No começo do filme, quando Sonny discute com sua namorada, ela comenta que o entregador é praticamente seu melhor amigo. Curiosamente, Rob Schneider, que interpreta o entregador, é realmente o melhor amigo de Adam Sandler na vida real. Outra curiosidade é que, apesar das cenas em que Julian parece urinar em prédios e plantas, tudo foi simulado com pequenas bombas portáteis. Muitas crianças fizeram testes para o papel de Julian, mas tanto Adam Sandler quanto o diretor Dennis Dugan escolheram Cole e Dylan Sprouse porque os gêmeos já eram um pouco conhecidos por sua participação na série Grace Under Fire, cancelada pouco antes das filmagens, e eles demonstraram a melhor química com Sandler. Durante a produção do filme, os irmãos Sprouse moravam em um hotel, e essa experiência os inspirou anos depois a criar a ideia para a série Zack and Cody, Gêmeos em Ação. Você sabia que em It, A Coisa, a prótese dentária usada por Bill Skarsgård para interpretar o Pennywise fazia com que ele babasse muito? O diretor Andy Muschietti achou que isso deixava o personagem ainda mais assustador e faminto,
e então decidiu manter no filme. Outro detalhe curioso é que aquele sorriso bizarro do Pennywise não foi criado para o filme. Na verdade, Skarsgård já fazia essa expressão estranha desde criança para assustar seus irmãos. E o diretor ficou tão impressionado que transformou no sorriso icônico do palhaço. Apesar de ser o grande vilão da história, Pennywise tem apenas 4 minutos de falas ao longo do filme. Mesmo assim, ele conseguiu deixar uma marca aterrorizante no público. E não foi só a audiência que ficou impactada. Stephen King, autor do livro que inspirou o filme, ficou surpreso ao assistir e disse: "Eu não estava preparado para o quão bom ele realmente era." Aliás, esse filme se tornou a adaptação mais lucrativa de um livro de Stephen King até hoje. Segundo Andy Muschietti, 2 das cenas mais difíceis de filmar foram a do bueiro, onde Pennywise encontra George, e a do porão inundado com Bill. Ambas exigiram muita água e precisão nos tempos de gravação, tornando o processo bastante desafiador. Você sabia que em Tarzan, para animar as cenas em que o Tarzan desliza nos troncos das árvores, os animadores se inspiraram em ninguém menos que o skatista profissional Tony Hawk? Eles observaram seus movimentos no skate para aplicar nos movimentos do personagem. Já a personagem Terk, a melhor amiga do Tarzan, originalmente seria um macho, mas os produtores mudaram de ideia. Segundo a produtora Bonnie Arnold, nenhum dos atores que fizeram o teste funcionou. Aí apareceu a Rosie O'Donnell, arrasou no teste e o papel foi dela. Como disse a própria produtora, você não precisa ser homem para ser o melhor amigo de alguém. Para retratar o físico impressionante de Tarzan, a equipe da Disney chamou um professor de anatomia. Ele ajudou os animadores a desenhar a musculatura correta, mostrando como seria o corpo de um homem no auge da forma física. E tem mais. Na luta entre Tarzan e a leoparda, a iluminação da cena tem significado simbólico. Quando o Tarzan está seguro, ele aparece sempre à sombra, mas quando está em perigo, está à luz do sol. Isso representa como os gorilas também se mantêm seguros nas sombras e ninhos nas árvores. E se você olhar bem de perto antes do ataque da leoparda, dá pra ver que ela está camuflada no meio da floresta, quase invisível aos olhos. Você sabia que em Querido John, apesar do final esperançoso que os fãs adoram, o desfecho original do filme era bem diferente, e muito mais fiel ao livro. Poucos dias antes do lançamento, os executivos do estúdio acharam que o final era pesado demais, e decidiram gravar um novo final às pressas. O diretor não curtiu a ideia no começo, mas depois que o público das sessões teste aprovou, o próprio autor, Nicholas Sparks, deu o aval e ficou de boa com a mudança. Mesmo com o sucesso de outras adaptações de Sparks, como Diário de uma Paixão e Um Amor para Recordar, foi Querido John que se destacou nas bilheterias. Ele estreou em primeiro lugar, arrecadando mais de 30 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Inclusive, foi esse filme que finalmente desbancou Avatar, que liderava as bilheterias há 7 semanas seguidas. A atriz Amanda Seyfried já disse que esse é um dos seus filmes favoritos de toda a carreira, e que amou trabalhar com o elenco e a equipe. E tem mais curiosidades. O Channing Tatum aprendeu a surfar só por causa desse papel. E pasme, Rachel McAdams quase foi escalada para viver a Savannah Curtis. Você sabia que em 300, o diretor Zack Snyder queria ninguém menos que Brad Pitt para interpretar o Rei Leônidas. A escolha veio por causa da performance de Pitt como Aquiles em Troia, mas ele acabou recusando o papel por estar envolvido em outros projetos na época. Seguindo o estilo da graphic novel de Frank Miller, o roteiro exigia que quase todos os homens em cena passassem o filme de peitoral à mostra. Para isso fazer sentido, eles precisavam parecer o exército mais preparado e intimidador da época. E aí começou um dos treinos mais pesados de Hollywood. Toda a equipe principal passou por 8 semanas de treinamento intenso, comandado por Mark Twight, um alpinista profissional que já bateu recordes mundiais. O detalhe, nenhum exercício era repetido, justamente para impedir que o corpo se acostumasse, mantendo sempre o desafio físico no máximo. Gerard Butler, que vive Leônidas, disse que esse foi o treinamento mais difícil de toda a sua vida. E quando tudo terminou, até o próprio Twight admitiu: empurrei esses caras além do limite, até mais do que eu empurrei a mim mesmo. E se você acha que foi só umas flexões, Butler passou em média 4 horas por dia na academia, durante mais de 4 meses, só para entrar na forma ideal do rei espartano. Você sabia que em Velozes e Furiosos 5, a Universal decidiu mudar o foco da franquia? Diferente dos filmes anteriores, que giravam em torno de corridas de rua, este marcou a transição para um estilo mais voltado para assaltos e ação. Prova disso? Só tem uma corrida no filme todo. A produção queria filmar no Rio de Janeiro, mas o governo de Porto Rico ofereceu incentivos fiscais de quase 11 milhões de dólares. Resultado?
As cenas do rio foram, na verdade, filmadas em Porto Rico. Essa é a primeira aparição de Dwayne Johnson na saga. Para viver o agente Luke Hobbs, ele pegou pesado nos treinos, aumentando ainda mais sua massa muscular para parecer ainda mais imponente. A luta épica entre Vin Diesel e Dwayne Johnson demorou mais de uma semana para ser gravada. Aqui uma curiosidade bizarra. O nome da personagem de Gal Gadot, Gisele, nunca é mencionado em nenhum momento do filme. Esse também foi o primeiro filme da franquia a passar das 2 horas de duração. E o sucesso foi absurdo. Ele superou rapidamente o faturamento de Velozes e Furiosos 4 e se tornou o maior da saga na época, mas depois foi ultrapassado pelos filmes seguintes. Você sabia que em A Proposta, Sandra Bullock interpreta uma canadense que precisa se casar com seu assistente, Ryan Reynolds, para manter seu visto nos Estados Unidos e evitar a deportação para o Canadá. Na vida real, Reynolds é canadense e Bullock é americana. Sandra Bullock e Ryan Reynolds eram amigos de longa data, com 9 anos de amizade antes de começarem a filmar o longa. À medida que a personagem de Margaret vai se tornando mais calorosa e aberta ao longo do filme, seu penteado também reflete essa mudança. Ela começa com um rabo de cavalo bem puxado e no final deixa os cabelos soltos e mais naturais. Julia Roberts foi a primeira opção para interpretar Margaret, mas ela teria recusado o papel por não querer aceitar um corte no seu salário. Por conta disso, Sandra Bullock assumiu o papel. Curiosamente, essa foi a segunda vez no mesmo ano que Roberts foi oferecida uma grande oportunidade de papel e a rejeitou, com Bullock assumindo a personagem. A outra produção foi Um Sonho Possível, que rendeu a Bullock o Oscar de melhor atriz. E quem diria, até Betty White quase recusou seu papel no filme. Ela hesitou porque o tempo de gravação a afastaria de seu amado Golden Retriever por nada menos do que 10 semanas. Você sabia que no filme Eu Os Declaro Marido e Larry, a esposa de Adam Sandler, Jackie Sandler, faz uma participação especial no filme. Ela interpreta a professora da escola que aparece no dia do trabalho da filha de Larry. Durante a festa da fantasia, Chuck se veste de vampiro. Anos depois, em 2012, Adam Sandler dublaria ninguém menos que Drácula na franquia Hotel Transilvânia. Coincidência? Acho que não. Na cena onde Chuck confunde David Spade com Jessica Biel, vestida de coelhinha da Playboy, o plano de fundo mostra Jessica Biel de verdade no traje. Quando Larry vai até a casa de Chuck no meio da noite, dá pra notar uma máquina de fliperama do jogo Galaga. Curiosamente, esse mesmo jogo aparece no filme Pixels, que também tem Adam Sandler e Kevin James no elenco. Na cena final, Kevin James usa uma camiseta escrita Senhora Timberlake. 5 anos depois do lançamento do filme, Jessica Biel realmente se casou com Justin Timberlake. O personagem de Kevin James se chama Larry Valentine, e o nome do irmão dele na vida real é Gary Valentine. Aliás, Gary também aparece no filme, interpretando Carl Eisendorf, um dos bombeiros da equipe de Larry. Você sabia que em Matrix, a cena de ação inicial levou 6 meses de preparação e 4 dias de filmagem? A atriz Carrie-Anne Moss, que interpretou a Trinity, fez pessoalmente todas as cenas com cabos e acrobacias, inclusive a icônica sequência de abertura. Durante uma das gravações, ela torceu o tornozelo, mas não contou a ninguém até o fim das filmagens, com medo de ser substituída no papel. Devido ao orçamento apertado, o figurino da Trinity foi feito com PVC baratinho, segundo a figurinista Kim Barrett. O casaco do Neo também era bem simples, um tecido de lã comprado por cerca de $3 o metro. Você sabia que o papel de Neo quase foi do Will Smith? Ele recusou o papel para fazer as loucas aventuras de James West. Anos depois, Will admitiu que na época não estava preparado como ator e que provavelmente teria estragado o personagem. Mas ele disse que não se arrepende, porque o Keanu Reeves mandou muito bem no papel. E para fechar com chave de ouro, em 2012, Matrix foi reconhecido como um filme cultural, histórico e artisticamente importante e entrou para os arquivos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Você sabia que no filme Mulan, o nome da personagem principal significa orquídea de madeira ou magnólia? Por isso, as magnólias aparecem com frequência ao longo do filme como um símbolo importante. Os animadores usaram o que havia de mais moderno na tecnologia da época para criar detalhes impressionantes e simular técnicas de câmera que ainda não tinham sido usadas em animações, como cenas com multidões de até 30 mil pessoas. Para isso, eles criaram um programa chamado Attila, que foi usado especialmente naquela cena épica com 2.000 hunos a cavalo. Inicialmente, os criadores queriam que Mulan entrasse para o exército apenas para escapar da sociedade em que vivia. Apesar dessa crítica social ainda estar presente no filme, eles mudaram o foco da história. A versão inicial tornava Mulan um pouco egoísta e difícil de simpatizar, então eles decidiram manter a versão tradicional,
onde ela se alista no lugar do pai por amor à família. O filme também marcou a estreia do Eddie Murphy como dublador, dando voz ao carismático Mushu. Esse foi inclusive o único trabalho de dublagem dele fora da franquia Shrek da DreamWorks. Você sabia que, em Quarteto Fantástico, Stan Lee revelou que a versão do Coisa interpretada por Michael Chiklis é sua favorita entre todos os filmes da Marvel? Michael Chiklis era o único dos 4 protagonistas que já conhecia bem os quadrinhos do Quarteto Fantástico. Ele era fã do Coisa desde criança e, por isso, brigou para que o personagem fosse feito com maquiagem e figurino real, e não em CGI. Para dar vida ao Coisa, ele usava uma fantasia de látex que pesava cerca de 27 quilos e demorava cerca de 3 horas para vestir. Para evitar que passasse calor dentro do traje, os produtores removeram uma pedra da cabeça do personagem e usavam esse espaço para jogar ar frio entre o corpo do ator e a roupa. E tem mais, como parte do figurino, Chiklis usava dentes falsos. E para se acostumar a falar com eles, ele treinava lendo histórias para os filhos com as próteses na boca. Naquela cena no pia entre o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, os dois atores nem estavam no mesmo lugar durante a filmagem. A Jessica Alba gravou em Nova York, enquanto Ewan Gruffudd foi filmado em Vancouver, no Canadá. Você sabia que em Gente Grande 2, muita gente acha que o Rob Schneider não voltou para o segundo filme porque brigou com o Adam Sandler, mas isso não é verdade. Na real, ele recusou o papel por conflitos na agenda, e também porque sua esposa estava grávida durante as gravações. Diferente do primeiro filme, que se passa durante o feriado de 4 de julho, Gente Grande 2 acontece em apenas um único dia, mostrando o último dia de aula e o início oficial das férias de verão. Esse foi o primeiro filme com continuação na carreira do Adam Sandler. Na festa temática dos anos 80, o Chris Rock se fantasiou de Prince, assim como seu personagem fazia quando era jovem no seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Adam Sandler queria que Brad Pitt interpretasse o professor da escola, mas o ator recusou o convite alegando conflito de agenda. Mesmo tendo bastante destaque no filme, o Taylor Lautner não aparece nos créditos, e até hoje ninguém sabe o motivo. Jake Goldberg, que faz o Greg, tinha só 16 anos durante as gravações. Por causa disso, a mãe dele fez questão de estar presente na famosa cena em que os personagens pulam pelados do penhasco. E para fechar, a esposa do Adam Sandler, Jackie Sandler, faz uma participação especial no filme. Ela aparece na cena da aula de aeróbica. Você sabia que em Motoqueiro Fantasma, Nicolas Cage precisou esconder sua famosa tatuagem do Motoqueiro Fantasma com maquiagem para interpretar Johnny Blaze? Apaixonado pelos quadrinhos da Marvel, Nicolas Cage fez de tudo para conquistar o papel do Motoqueiro Fantasma. Ele era um grande fã do personagem. A peruca usada por Cage levava cerca de 3 horas por dia para ser colocada. Muitos boatos rolaram de que os músculos de Cage no filme teriam sido feitos por computação gráfica, mas o diretor e roteirista Mark Steven Johnson negou isso no comentário do DVD. Esse é um dos poucos filmes baseados em quadrinhos da Marvel que não contam com a participação do Stan Lee. Isso porque ele não teve envolvimento na criação do personagem original. No filme, o diabo é chamado de Mefistófeles, uma referência direta à clássica lenda de Fausto em que um homem vende sua alma ao demônio. Assim como na história original, o pacto é selado com uma gota de sangue. E para fechar, os produtores até tentaram transformar a Estátua da Liberdade do logo da Columbia Pictures em uma versão Motoqueiro Fantasma durante a abertura, mas a Sony não permitiu. Você sabia que em Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, a ideia original era fazer um filme mais sombrio e pesado, com classificação indicativa para maiores de 18 anos, algo que corrigiria muitas críticas feitas ao primeiro longa. Mas a Sony desistiu da proposta e preferiu algo mais leve e comercial, mudando o projeto para um filme com censura PG-13. Depois desse filme, os direitos cinematográficos do Motoqueiro Fantasma voltaram oficialmente para a Marvel Studios, encerrando o ciclo da franquia nas mãos da Sony. O ator Christopher Lambert teve que usar uma maquiagem cheia de tatuagens cobrindo toda a cabeça. O processo para removê-las era tão demorado que ele preferiu simplesmente dormir com a maquiagem e só tirá-la de vez quando suas gravações terminaram. O visual do Motoqueiro Fantasma também foi reformulado. Ao invés do crânio limpo apenas envolto em chamas, como no primeiro filme, agora ele aparece escurecido e com aspecto queimado, dando a impressão de que está realmente em chamas por dentro. E diferente do primeiro filme, desta vez a transformação de Johnny Blaze em Motoqueiro Fantasma nunca é mostrada por completo, a gente vê apenas o antes e o depois. A transição em si ficou de fora. Você sabia que em O Filho do Máscara, o filme originalmente seria uma continuação direta de O Máscara, com Jim Carrey retornando como Stanley Ipkiss. No entanto, depois de filmar Ace Ventura 2, Carrey decidiu que não achava interessante interpretar o mesmo personagem 2 vezes,
Então a sequência foi engavetada e no lugar criaram esse filme independente. Mais tarde, Cary ficou mais aberto a fazer continuações e chegou a estrelar Debbie and Lloyd 2. Em 2020, ele ainda comentou que gostaria de fazer sequências de O Máscara e Sonic. Enquanto Jamie Kennedy ainda pensava se aceitava ou não o papel, ele encontrou Jim Carrey nos prêmios Teen Choice e perguntou a opinião dele. Carrey o incentivou a aceitar o desafio e aproveitar a experiência, o que aumentou a confiança de Kennedy. Curiosamente, Jack Black e Ryan Reynolds também foram convidados para interpretar Tim Avery, mas recusaram o papel. Para dar vida ao cachorro Otis, 2 cães diferentes foram usados. Cada um foi treinado para fazer truques específicos, e suas pelagens foram pintadas com manchas para que parecessem ser o mesmo animal nas cenas. Ben Stein é o único ator do elenco original de O Máscara de 1994 que também aparece nessa sequência. Você sabia que em Ela é o Cara, quando começaram as filmagens, Amanda Bynes não sabia jogar futebol? Mesmo assim, foi ela mesma quem fez a maioria das cenas jogando bola no filme. Durante os testes para escolher o ator que interpretaria o Duke, Amanda Bynes insistiu para que os produtores escolhessem Channing Tatum. Na época, Tatum era praticamente desconhecido em Hollywood e nunca tinha feito um papel principal. Além disso, os produtores estavam preocupados porque ele era bem mais velho que o restante do elenco. Channing Tatum reconhece que Amanda teve um papel fundamental no início da sua carreira como ator. Amanda Bynes também revelou que teve uma quedinha por Channing Tatum durante as gravações. Vinnie Jones, que interpreta o treinador Dinklage, foi jogador de futebol profissional entre 1984 e 1999, jogando por times como Wimbledon, Leeds United, Sheffield United, Chelsea e Queen's Park Rangers. Em 2018, Amanda Bynes contou que interpretar esse papel a levou a enfrentar uma depressão, pois ela não gostava de como ficava caracterizada como menino. Curiosamente, enquanto Amanda estava caracterizada como garoto, o elenco e a equipe se sentiam mais à vontade ao redor dela. Quando estava sendo ela mesma, eles se mostravam mais reservados. Você sabia que Os Seis Ridículos foi o primeiro faroeste da carreira de Adam Sandler? A história se passa em 1875. O filme foi lançado na Netflix em 11 de dezembro de 2015. Já em 6 de janeiro de 2016, a plataforma anunciou que Os Seis Ridículos havia sido assistido mais vezes nos primeiros 30 dias do que qualquer outro filme da história do serviço até então. Ele ainda alcançou o primeiro lugar em todos os países onde a Netflix está disponível. O longa teve um orçamento de 60 milhões de dólares. Para efeito de comparação, Os Oito Odiados de Tarantino, lançado no mesmo ano, custou 44 milhões. Essa produção marcou a 5ª parceria entre Adam Sandler e Terry Crews. Além disso, é o 4º filme em que Julia Jones e Taylor Lautner atuaram juntos. Os outros 3 foram da saga Crepúsculo. E tem uma referência divertida para os fãs de longa data de Adam Sandler. Na cena da barbearia, Steve Buscemi aplica um tipo de pomada nos lábios, lembrando um momento icônico do seu personagem em Billy Madison, um herdeiro bobalhão, quando passa batom após riscar o nome de Billy da sua lista de vingança. Ah, e tem participação especial da esposa de Adam Sandler na vida real, que aparece no filme também. Você sabia que em Sky High, Super Escola de Heróis, segundo atores que participaram dos testes para diferentes papéis, os protagonistas infantis assinariam um contrato não só para uma possível sequência do filme, mas também para uma série de TV no Disney Channel. Michael Angaran e Mary Elizabeth Winstead, que atuaram no longa, chegaram a ser cogitados para interpretar Peter Parker e Gwen Stacy no filme O Espetacular Homem-Aranha de 2012. O personagem Speed foi originalmente pensado para ser interpretado por um garoto bem atlético. No entanto, quando Will Harris fez o teste, o diretor de elenco achou ele tão carismático que adaptaram o papel para se encaixar melhor no seu porte físico. A personagem Layla lembra bastante a vilã Era Venenosa da DC Comics. Ambas têm visual verde, cabelo ruivo e controle sobre plantas. Uma fala do garoto americano comentando que ajudantes não devem usar fantasias com cores que brigam com as do herói principal é uma piada indireta sobre a dupla mais famosa dos quadrinhos, Batman e Robin. Enquanto Batman veste tons escuros como azul e cinza, Robin aparece com cores vibrantes como vermelho, verde e amarelo. Você sabia que em Midsommar o mal não espera a noite? Mesmo sendo os protagonistas, Dani e Christian praticamente não dizem uma palavra nos últimos 25 minutos do filme, exceto por gritos e choros. No final da história, quando Dani é erguida em um pedestal e levada até a mesa do banquete, é possível ver entre as árvores o rosto de sua irmã com um tubo de escapamento na boca, uma referência visual perturbadora ao passado trágico da personagem.
Ao longo do filme, Dani tem alucinações em que as plantas parecem interagir com ela e até crescer em seu corpo. Isso antecipa visualmente sua transformação em Rainha de Maio, no final do longa. Essas alucinações com a natureza se intensificam conforme a história avança, simbolizando sua integração com o ritual pagão. Sobre o último dia de filmagens, a atriz Florence Pugh revelou, anos após o lançamento, que teve uma experiência emocional intensa com a personagem. Em suas palavras, "Eu criei uma pessoa tão triste e depois me senti culpada por ter criado essa pessoa e simplesmente deixado ela. Nunca tinha sentido isso antes, sempre achei que meus personagens ficariam bem depois que eu os deixasse. Mas ela não conseguia se defender sozinha. Foi como se eu tivesse dado vida a alguém e depois abandonado quando tive que fazer outro filme." Você sabia que em Scooby-Doo, esse é um dos poucos filmes da franquia que revela os nomes verdadeiros de Scooby e Salsicha, Scoobert e Norville. O diretor Raja Gosnell queria um casal da vida real para interpretar Daphne e Fred. Sua primeira escolha foi Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. Inicialmente, Fred não queria participar do filme, pois achava que ele não estaria à altura dos desenhos animados do Scooby-Doo, mas foi convencido por Gellar a aceitar o papel. Sarah Michelle detestava usar as botas roxas da Daphne e trocava por tênis confortáveis sempre que podia. Já Freddie Prinze Jr. não gostava de usar o famoso lenço do Fred, presente nos desenhos originais. Após as filmagens, Prinze Jr. precisou raspar o cabelo, pois a descoloração feita para o papel danificou muito seus fios. O co-roteirista James Gunn revelou que em sua versão original do roteiro, Velma era abertamente gay. No entanto, o estúdio foi suavizando essa característica até removê-la completamente nas reescritas. Um dos executivos alegou que isso não existia no desenho original, então não havia motivo para incluir no filme. Anos depois, James Gunn pediu desculpas por ter feito o Scooby-Loo ser o vilão do filme, especialmente depois de perceber que o personagem tinha fãs de verdade. Você sabia que em Esposa de Mentirinha, este foi o terceiro filme de Adam Sandler a ser ambientado no Havaí? Os anteriores foram Embriagado de Amor e Como Se Fosse a Primeira Vez. O longa foi lançado em 11 de fevereiro de 2011, justamente no dia em que Jennifer Aniston completou 42 anos. Anos depois, Adam Sandler e Jennifer Aniston voltariam a trabalhar juntos nos filmes Mistério no Mediterrâneo e sua sequência, Mistério em Paris. Apesar das críticas negativas ao filme, Nicole Kidman declarou que adorou participar da produção. Um dos motivos foi poder trabalhar no Havaí, onde nasceu, mas deixou aos 4 anos, e ter a oportunidade de passar tempo com seus pais australianos e seus filhos durante as filmagens. Quando Adam Sandler e sua família atravessam a ponte no filme, aparece outra família que avisa que a ponte foi feita para passar apenas uma pessoa por vez. Curiosamente, nessa cena, as duas crianças são as filhas de Adam Sandler na vida real, e a mulher que faz o papel da esposa é, na verdade, sua cunhada. Além disso, a noiva de Adam Sandler no começo do filme é interpretada pela esposa verdadeira dele na vida real. Você sabia que em Olhos Famintos o título original planejado era Lá Vem o Bicho Papão? O diretor e roteirista Vitor Salva decidiu escrever os personagens principais como irmão e irmã, para evitar qualquer tensão sexual entre eles e manter o foco na tentativa de escapar da criatura. Esse foi o primeiro papel principal de Justin Long, que tinha apenas 22 anos durante as filmagens. Ele e a atriz Dina Phillips puderam improvisar várias cenas, e muitas dessas improvisações acabaram sendo mantidas na versão final do filme. Salva também queria que os cenários rurais do filme tivessem uma atmosfera assustadora e sombria, mas as locações escolhidas na Flórida eram tão bonitas que a equipe precisou escurecer as imagens na pós-produção para criar um clima mais ameaçador. A lanchonete de beira de estrada que aparece no filme era, na verdade, um cenário construído especialmente para as gravações. Mesmo assim, parecia tão real que motoristas que passavam por ali tentavam parar para comer ou abastecer. Curiosamente, o policial careca que aparece no filme é interpretado por Jonathan Breck, o mesmo ator que vive a criatura. Vitor Salva fez questão de mostrar o rosto verdadeiro do ator em pelo menos uma cena do filme. Você sabia que em 17 outra vez, Zac Efron nasceu em 1987, o que significa que ele tinha 22 anos quando interpretou um adolescente de 17. Na famosa cena da lanchonete em que Zac faz truques com a bola de basquete, nenhum efeito especial foi usado. Ele realmente fez tudo aquilo sozinho. Para se preparar melhor para o papel, Zac Efron chegou a ligar para Matthew Perry pedindo dicas sobre as falas e até orientações sobre alguns trejeitos, para que sua atuação como a versão jovem do personagem fosse mais convincente. Um detalhe curioso sobre o elenco é que Leslie Mann, que interpreta a mãe, é apenas 13 anos mais velha que Michelle Trachtenberg, que vive sua filha no filme. E mais, Michelle é 2 anos mais velha que Zac Efron, mesmo interpretando sua filha.
A trama do filme lembra muito a de Quero Ser Grande e De Repente 30, mas ao contrário. Em vez de uma criança virar adulto, aqui temos um adulto voltando à adolescência. E um fato marcante. Esse foi o último filme lançado nos cinemas com a participação do ator Matthew Perry, antes de sua morte em 28 de outubro de 2023. Você sabia que em Homem de Ferro, o diretor Jon Favreau escolheu Robert Downey Jr. porque acreditava que o passado do ator combinava perfeitamente com o personagem? Segundo ele, os melhores e piores momentos da vida do Robert aconteceram diante do público. Ele precisou encontrar equilíbrio interior para superar desafios que iam muito além da carreira. Isso é o Tony Stark. Para viver o super-herói, Downey Jr. se dedicou pesado, treinava musculação 5 vezes por semana e praticava artes marciais para entrar em forma. A armadura do Homem de Ferro era composta por cerca de 450 peças separadas. Nos quadrinhos, o vilão Obadiah Stane não fazia parte da Stark Enterprises. Ele era dono da sua própria empresa, a Stane International, e competia diretamente com Tony Stark no mundo dos negócios. Durante a pré-produção, a equipe chegou a conversar com cerca de 30 roteiristas diferentes, mas todos recusaram o projeto. Muitos achavam que o Homem de Ferro era um herói pouco conhecido no universo Marvel, e também ficavam inseguros por trabalhar com um estúdio estreante, mais famoso por produzir HQs do que filmes. Até mesmo os convites para reescrever o roteiro foram recusados diversas vezes. Você sabia que em Anaconda houve um momento em que o controle da cobra animatrônica apresentou uma pane elétrica e ficou totalmente fora de controle? Parte dessa cena acabou sendo usada no filme. Os efeitos em CGI usados para criar as anacondas custavam cerca de $100 mil por segundo de exibição. As filmagens na região amazônica foram atrapalhadas em alguns momentos porque vários atores tinham pavor de cobras. Ao contrário do que muita gente pensa, o filme não foi gravado na República Dominicana. A maioria das cenas no Rio foram feitas no Rio Negro, próximo a Manaus, no Brasil. As demais foram filmadas no Arboreto de Los Angeles, nos Estados Unidos. No filme, as anacondas aparecem caçando durante o dia e se movimentando com facilidade entre a água e a terra. Mas na realidade, as sucuris verdes são animais noturnos. Passam a maior parte do tempo na água, onde são rápidas. Fora d'água, são bem mais lentas e desajeitadas. Uma versão estática da cobra animatrônica usada no filme chegou a ficar exposta na Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco. A cauda do animatrônico estava sem a pele, deixando visível tanto a estrutura óssea da cobra quanto os mecanismos internos da máquina. Você sabia que em O Pequeno Stuart Little, quase todas as cenas com a família Little são visualmente marcadas por uma forte presença das cores azul e vermelho, especialmente nas roupas dos personagens? O carrinho de corrida original de Stuart, que aparece pela primeira vez no porão, é um modelo inspirado em um Buick Roadmaster conversível de 1953. Esse mesmo carro volta a aparecer na sequência do filme, na série de TV e até em jogos de videogame. Na versão original em inglês, quem dá voz ao Stuart é o ator Michael J. Fox. Já na dublagem brasileira dos 2 primeiros filmes, Rodrigo Santoro é quem empresta a voz ao Stuart. E no primeiro filme, o gato Snowbell é dublado por Miguel Falabella. Neste primeiro longa, Snowbell trata Stuart com hostilidade, mas no segundo filme eles acabam se tornando amigos. Esse foi o 4º filme em que um personagem de Michael J. Fox dirige um carro icônico, e a trilha sonora é composta por Alan Silvestri. Os 3 anteriores foram a trilogia De Volta para o Futuro. E uma curiosidade que muita gente não sabe, o roteiro do filme foi escrito por M. Night Shyamalan, o mesmo diretor e roteirista famoso por filmes de suspense como O Sexto Sentido. Você sabia que em Eurotrip, Passaporte para Confusão, na primeira vez que Michelle Trachtenberg gravou sua cena de biquíni, ela balançou tanto o cabelo que acabou ficando tonta e caiu no chão? Curiosamente, na capa do DVD da versão sem censura, Michelle aparece tirando o biquíni, mas na verdade ela foi a única entre os personagens principais que não ficou nua no filme. Ela se recusou, mesmo tendo sido convidada a fazer isso. A cena da praia parece divertida, mas foi gravada em um dia extremamente frio. Os atores tinham que se cobrir com cobertores entre uma tomada e outra para não congelar. Cerca de 95% do filme foi filmado em Praga, na República Tcheca. Algumas ruas foram totalmente modificadas com efeitos visuais para adicionar pontos turísticos europeus famosos, como o Big Ben. O ator Matt Damon participou do filme como um favor aos roteiristas, que eram seus amigos da época da faculdade. Ele estava gravando outro longa em Praga e topou fazer a ponta. E por fim, Vinnie Jones, que interpreta um torcedor fanático do Manchester United, na vida real jogou pelo Wimbledon na Premier League. E nunca foi nem é fã do Manchester United.
Você sabia que em Todo Mundo em Pânico 2, os irmãos Wayans, criadores da franquia, já disseram que esse segundo filme não ficou tão bom quanto o primeiro. O motivo? O estúdio Dimension Films exigiu que o filme fosse lançado em menos de um ano após o original. Eles acharam que tudo foi feito às pressas, sem tempo suficiente para polir o roteiro e as piadas. O lendário ator Marlon Brando chegou a ser escalado para interpretar o padre McFeely. Depois de uma conversa com Keenen Ivory Wayans, Brando disse que se identificava com o tipo de humor do diretor. Ele recebeu $2 milhões para participar e até gravou algumas cenas. Como o Brando estava bastante doente na época, ele usava um ponto eletrônico para receber as falas no ouvido e precisava de oxigênio com frequência durante as filmagens. Ele estava pronto até para fazer uma cena bem nojenta no banheiro, onde o padre abençoaria a casa, mas acabou ficando mal no meio da gravação e teve que abandonar o projeto. James Woods acabou sendo chamado para substituir Brando e regravou todas as cenas do personagem. E tem mais, a atriz Natasha Lyonne tem uma fita VHS com os registros dessas filmagens que fez ao lado de Brando, um verdadeiro tesouro raro dos bastidores de Hollywood. Você sabia que em Os Batutinhas, durante a gravação da cena do balé, os atores mirins Bug Hall e Travis Stedford até queriam aprender a coreografia certinha, mas a direção preferiu que eles apenas improvisassem e fizessem palhaçada, para manter o tom divertido da cena. A diretora Penelope Spheeris revelou que o maior desafio durante as filmagens foi trabalhar com crianças pequenas. Muitas vezes elas tinham dificuldade em decorar ou falar corretamente suas falas. Para criar um clima de confiança e união, todos os dias antes de começar a gravar, a diretora fazia questão de abraçar cada criança do elenco. Em uma das cenas mais engraçadas, quando Spunk se disfarça com peruca e tutu para distrair Butch e Wayne e ajudar a Alfalfa a fugir, ele começa a cantarolar a música tema original dos Batutinhas. Esse filme é uma das raras ocasiões em que Donald Trump interpretou um personagem fictício no cinema. Normalmente ele aparece como ele mesmo nas produções em que participa. Alguns dos atores sobreviventes da série original dos Batutinhas ficaram chateados por não terem sido convidados para participar do filme, nem em participações especiais. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!